Hoje é a festa do Cristo Rei, que queremos celebrar com toda a solenidade, com toda a alegria. Hoje proclamamos Cristo como Senhor da história e Rei do Universo. Uma festa que foi instituída não muito tempo atrás, no ano 1925, pelo Papa Pio XI. Perante o crescimento do nazismo após a Revolução Comunista do 1917, que deixou 60 milhões de mortos, a Igreja quer contrapor ao poder da violência e da mentira, o poder do príncipe deste mundo, homicida desde o princípio, o poder do amor, o poder do Cristo crucificado, morto por amor, nosso Salvador. E de fato, terminando o ano litúrgico, nós encontramos a meta de todo este caminho, proclamar Cristo como Senhor. A carta aos Romanos nos diz: quem proclamar com seus lábios que Jesus é o Senhor e acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A Igreja nos convida a acolher este reino que, como lemos na leitura de Daniel no capítulo 7, vem do alto, vem dos céus, vem das nuvens, e que se apresenta na figura do Filho do Homem. A ele foram dados poder, glória, realeza, e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, seu reino, um reino que não se dissolverá. Este é o Rei dos judeus. Este é o nosso Rei, o nosso Senhor. Um Rei que vem na fraqueza da cruz. Um Rei que oferece a sua vida, destruindo assim toda falsa religião e toda falsa imagem de Deus. Aquela imagem que o demônio, desde o começo da criação em Gênesis, tentou sugerir, enganando a mente do homem, como um Deus que esmaga, que tira a nossa liberdade. É na cruz que nós reconhecemos um Deus de amor que entrega a sua vida e que se perde por amor, que se torna servo do homem para que o homem encontre salvação através da entrega da sua vida como crucificado da história. O meu reino de Jesus, como lemos no Evangelho de João, não é reino deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Ele é rei neste mundo, mas não deste mundo, não segundo as categorias deste mundo. Um reino de verdade, um reino de liberdade. Enquanto Pilatos se encontra escravo do seu próprio poder, incapaz de libertar aquele inocente, Cristo se mostra livre perante a sua morte, que entrega por amor de cada um de nós. Estamos na frente do paradoxo da Revolução Cristã, que opõe ao poder deste mundo, ao poder do príncipe deste mundo, mentiroso e pai da mentira, homicida desde o princípio, a fraqueza da cruz, que porém vence toda esta força aparente do poder que o mundo oferece e do qual o mundo se torna escravo e vítima. Não é por acaso que, como consequência do poder homicida do príncipe deste mundo, só na Primeira Guerra Mundial tinham morrido 20 milhões de pessoas e 60 milhões na Revolução Comunista, como dissemos. Pouco se ouve falar destes dados, enquanto a maioria conhece e sabe dos 18 milhões de vítimas do nazismo, que depois, na Segunda Guerra Mundial, teria gerado a morte de mais 85 milhões de homens. Bonito contemplar perante a cruz de Cristo, como escreveu Dostoiévski, um dos maiores escritores russos depois da sua conversão. Não há nada mais bonito, nada mais profundo, nada mais simpático, nada mais sábio, mais viril, mais razoável, mais perfeito que o Cristo. Não apenas não tem, mas jamais existirá. A Igreja nos convida nesses dias a contemplar o trono do Rei, a cruz de Cristo, a pensar na atrocidade do suplício da cruz, a morte que era reservada para aqueles que estavam crucificados naquele trono dolorido. A verdadeira causa da morte era a posição contra a natureza do corpo, que produzia um horrível turbamento da circulação, uma lente asfixia, dores terríveis na cabeça e no coração, espasmo de todos os músculos.
e a lenta paralisia de todos os membros. Os crucificados mais fortes, de fato, morriam de fome, de sede, e a finalidade da cruz era aquela de expor o escravo pregado entre céu e terra, rejeitado pelo céu e pelos homens, no desespero, e deixado apodrecer na madeira da cruz. Como poder então reconhecer neste crucificado o rei da história, um fracassado, um maldito, como diz Paulo na carta aos Gálatas? Pois está escrito em Gálatas 3,13, maldito aquele que pende do madeiro. E mesmo assim a história do homem Cristo divide em duas partes a história da humanidade, antes e depois do Cristo. É paradoxal. Perante os pouquíssimos dados que temos da vida de Jesus de Nazaré pelos historiadores da época. De fato, de Jesus sabemos apenas que morreu dia 7 de abril do ano 30, numa sexta-feira, que viveu num território insignificante de apenas 120 km por 60. Não temos nenhuma descrição da sua aparência, nem relíquias, nem deixou escritos, mesmo que sabemos que sabia escrever, pois o Evangelho relata que uma vez estava escrevendo na areia. Sabemos que foi condenado como blasfemador pelo poder religioso e como incômodo pelo poder político. E após o ano 100, temos poucas linhas dos historiadores romanos, Plínio, Tácito, Suetônio. Das fontes judaicas, só Giuseppe Flávio dedica 3 linhas apenas à figura de Cristo, enquanto tem uma página inteira sobre João Batista. De Jesus dizia que era um homem de bem e que morreu sob Pôncio Pilato. O Talmud diz em vez que Cristo era um enganador, que praticava magia e desviava o povo de Deus. A fraqueza das fontes, porém, o fracasso de sua vida, o brevíssimo percurso da sua existência terrena, evidenciam o poder desta divindade e a verdade do Evangelho. Uma experiência que não explica a força de milhares e milhares de mártires, que não explica o surgimento e o crescimento do cristianismo que alcançou toda a terra e todos os povos, se Cristo não tivesse ressuscitado. É revelado o poder do amor que tudo vence e tudo alcança, a vitória da cruz sobre toda a falsa religião. Este poder que não desiste do homem, pois o poder de Cristo é perdoar os pecadores e destruir a inimizade entre Deus e o homem. É perante a cruz de Cristo que todo homem se sente olhado em profundidade como filho que busca o abraço do Pai, desesperadamente sedento por este amor, e que entre as lágrimas da misericórdia bebe a fonte que jorra do coração traspassado do Cristo crucificado por amor. Impressionante entender que esta é a vitória que vence o mundo, a vitória da cruz. O próprio Napoleão, que perseguiu a igreja, que destruiu o convento, que se apoderou das propriedades mesmas da igreja, e que talvez poucos sabem que chegou até a abolir a festa da Assunta, pois não aguentava, no dia do seu aniversário, que coincidia com o 15 de agosto, escutar as palavras do Magnificat, que dizia: Deus dispersa os soberbos dos seus tronos e levanta os humildes. No fim, reconheceu, durante o seu exílio, a grandeza de Cristo e dizia: na história, em vão procurei alguém comparável ao Cristo Jesus ou uma qualquer realidade comparável ao Evangelho, sem encontrar nenhum nem outra, nem a natureza, nem a história, nem os homens, nem nada que possa ser comparado a Cristo Jesus. E a coisa mais impressionante que ele mesmo reconhecia que o Cristo confiou toda a sua mensagem à própria morte. E dizia: como pode ser esta a intenção de um homem qualquer, abandonado até dos próprios discípulos? Jesus prometeu sobre eles a força do Espírito Santo e disse que teriam sido mais fortes sem ele do que com ele, pois a sua força estará na ressurreição. Esta, dizia Napoleão, é a loucura da cruz, conforme escreveu São Paulo, e por 3 séculos a cátedra de Pedro foi sinônimo de morte certa. São Pedro, os primeiros 32 papas de Roma,
que seguiram Pedro foram todos mortos, sem exceção, todos mártires. Todos os poderes da terra se uniram contra pobres homens, miseráveis, indefesos, espalhados na terra inteira, com uma energia incrível. E esta energia só podia vir da fé na cruz de Cristo. Eles venceram a violência com a força da não violência, com a força do amor. Na terra inteira, continua Napoleão, os cristãos morrem, mas na terra inteira são eles que triunfam. Quanto durou o império de César ou de Alexandre, o meu próprio império? Mas o reino de Cristo se estende na terra inteira, além da vida e da morte, eternamente, e abraça todos os povos e todas as terras. É maravilhoso poder mergulhar hoje, então, nesta festa, nesta regalidade de Cristo, contemplar a cruz, olhar para a cruz, entender como lemos na segunda leitura do Apocalipse, que também aqueles que o traspassaram, aqueles que o perseguiram, aqueles que o crucificaram, todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Perante a cruz, queremos deixar que o nosso coração seja traspassado pela conversão profunda, pelo arrependimento dos nossos pecados, pelo desejo de deixar-nos vencer por aquele que morreu por amor. São João Crisóstomo escrevia que o Cristo foi combatido, foi perseguido por vivos, mas eram vivos que guerreavam contra o morto e não puderam vencer. Por quê? Porque Jesus realmente é Filho de Deus. Ele está vivo e não morre mais. Cabe a nós perguntar-nos, nesta altura, é Cristo realmente Rei na minha vida? É Cristo realmente Senhor na minha existência? É Cristo aquele que desejo seguir, entregando a vida sem reservas? É Cristo que conduz meus passos, minhas escolhas? Pedimos profundamente, hoje, neste domingo de Cristo Rei, o dom de uma conversão sincera, honesta, de uma escolha radical, plena, de Cristo como Senhor da nossa vida. Ele que está vivo e que nos conduz no caminho de uma vida plena e transbordante. Termino esta reflexão lembrando da experiência do meu amigo, um padre polonês, padre Ludovico, que se converteu, já adulto, perante a cruz de Cristo. Ele frequentava a igreja de vez em quando, como talvez muitos de nós fazem, mas não tinha aderido a Cristo como Senhor. Um dia alguns amigos dele voltaram de Medjugorje e voltaram tão transformados que ele ficou muito impressionado. Aconteceu que depois de uma janta, junto com eles, com quem antigamente frequentava lugares de prostituição e de pecado, foi convidado para um momento de oração. No começo ele resistiu, pois não queria orar, mas depois aceitou, pressionado por eles. De repente, enquanto orava, vendo a compunção e a profundidade com que eles estavam entregando-se perante o Senhor, pensou: eu nunca orei de verdade. Fechou os olhos e pediu ao Senhor a graça da conversão. Naquele momento ele se viu na frente de Cristo crucificado e sentiu um arrependimento tão profundo por causa dos seus pecados, das suas culpas, que começou a chorar amargamente e sentiu uma dor insuportável por causa dos seus pecados. Não aguentava mais, percebia que não eram os pregos que tinham crucificado Cristo, mas que seus próprios pecados o tinham pregado na cruz. Naquele momento suplicou ao Senhor para que terminasse aquela dor, porque pensou de morrer de tão profundo sofrimento. Lágrimas amargas lavavam seu pecado, e a partir daquele momento ele sentiu que a vida só valia a pena ser vivida se fosse com Cristo, no seguimento de Cristo, como o único Senhor da sua existência. Se sentiu cansado de servir dois senhores, o mundo e Cristo, e percebeu: eu quero pertencer a Cristo. A partir de hoje, Cristo é o Senhor da minha vida. Hoje um padre feliz na Polônia, um homem de Deus, um homem que prega, que atrai multidões para o Senhor, pois um dia decidiu-se
para Cristo. Que você seja pleno na tua vocação, casado, consagrado, celibatário, na tua profissão, no teu serviço no mundo, político, médico, mas que você seja realmente homem de Deus. Vale a pena seguir aquele que deu a vida por nós, aquele que veio para nos libertar de toda a culpa e de todo o pecado, aquele que deseja manifestar o seu poder na infinita misericórdia com que continuamente nos acolhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um domingo cheio de graça e de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.